Opinião. Sérgio Barreto e Cassiano Schneider analisam os principais acontecimentos da política no Brasil e no mundo. Está no ar. Política com Pimenta. Estamos de volta com o seu Repórter Cultura. São exatamente nesse momento 7 horas mais 49 minutos, hora certa por aqui, sempre no oferecimento de Lojas Hart, desde 1921 sempre presente. Nós vamos ao ar todos os dias no oferecimento da Colina, a sua melhor experiência Volkswagen em Blumenau e região. E já estamos no ar aí com mais uma edição do Política com Pimenta. Nossos comentaristas já estão a postos para mais uma edição do Política com Pimenta nesta terça-feira. Vou cumprimentando nosso querido Sérgio Barreto. Bom dia, Barreto. Bom dia, meu amigo Odair. Bom dia, meu amigo Cassiano. E um grande abraço aos teus ouvintes, Odair. Cassiano Schneider, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Odair. Bom dia, doutor Sérgio. E bom dia a todos os ouvintes, mais uma vez, aí da Rádio Cultura. Muito bem, vamos lá. O nosso Política com Pimenta de hoje vai sair nos últimos programas. A gente, claro, estava conversando, debatendo aí sobre questões ligadas ao Rio Grande do Sul e, obviamente, que a situação continua por lá. Mas hoje nós vamos sair um pouco do eixo do Rio Grande do Sul e da discussão a respeito dessas enchentes que acontecem por lá, dessa tragédia humanitária, dessa catástrofe climática que se abateu aí sobre o Rio Grande do Sul. E a gente vai comentar sobre a questão do imposto sindical. A gente está acompanhando, por quê? Porque enquanto, logicamente, por questões de prioridade, os olhos da mídia nacional estão sobre o Rio Grande do Sul e o que acontece por lá, as questões em Brasília continuam a acontecer, nos outros estados, enfim, as coisas continuam a acontecer normalmente, a vida segue. E o que está acontecendo, e a gente está percebendo aí uma movimentação com relação, que não é de hoje, né, mas é já desde o início desse mandato, dessa gestão, de mais essa gestão do governo do PT, do Lula, uma movimentação no sentido de alterar aquilo que a reforma trabalhista havia feito, né, uma alteração que a reforma trabalhista havia feito na questão da obrigatoriedade do imposto sindical. Os funcionários, eles não tinham mais a obrigação de pagar o imposto sindical, eles faziam se quisessem. E aí os sindicatos, eles precisavam então fazer o quê? Eles precisavam mostrar a sua eficiência, mostrar que eles eram efetivamente necessários e convencer os funcionários a se cadastrarem, a pagarem então o imposto sindical, que deixou de ser obrigatório. Mas estão querendo agora a volta do imposto sindical obrigatório. E eu quero agora, claro, os comentários de vocês a respeito dessa situação. Hoje vou começar com o Cassiano. Cassiano. Pois Odair, a reforma trabalhista, ela foi aprovada, se não me falha a memória, em 2017, ainda na gestão do ex-presidente Michel Temer. Isso. E foi uma das reformas aí mais importantes que foram aprovadas no Brasil nos últimos tempos, né? Junto aí também da reforma da Previdência, que foi aprovada 2 anos depois na gestão do Bolsonaro. Mas a trabalhista, ela de fato, ela liberalizou, né, muitas travas, muitas amarras que a relação entre empresário, entre empregador e funcionário continha, né, na época. E trouxe muito mais segurança jurídica, embora ainda não haja uma segurança jurídica ideal, né, do ponto de vista trabalhista para quem empreende hoje no Brasil, mas melhorou bastante o ambiente de negócios no sentido de trazer mais previsibilidade e mais segurança jurídica do que existia antes. O que existia antes era o que muitas pessoas chamavam da indústria das ações trabalhistas, né? Porque era muito fácil se conseguir entrar com uma ação e ganhar, né? E o colaborador que entrava com ação contra o seu empregador, por exemplo, ele não precisava, na maioria dos casos, não precisava provar que aquilo era de fato, ele não tinha nenhum risco, digamos assim, de entrar com essa ação, né? Ele poderia alegar qualquer balela, qualquer bobagem e a chance dele conseguir ganhar alguma coisa ainda em seu favor seria muito grande. Lógico que existiam abusos, né, por parte também de empresas, existiram vários casos aí de abusos, mas esses, na maioria das vezes, assim, realmente havia muita
muitos exageros aí nas decisões tomadas aí por juízes trabalhistas. E aí a reforma veio para colocar os pingos nos is, em muitos aspectos, né, da legislação trabalhista, e um dos pontos que a legislação, que a reforma de fato tirou, né, desobrigou, foi a contribuição sindical, que na verdade não deveria nem ser chamada de contribuição sindical, né, era um imposto sindical. Contribuição é quando você contribui voluntariamente. É igual a contribuição de melhoria, né, que as prefeituras cobram quando os imóveis, por exemplo, estão situados em ruas que acabam de ser pavimentadas, né, e aí a prefeitura cobra chamada contribuição de melhoria, que na verdade não é uma contribuição, é um imposto, né. E esse imposto sindical, ele caiu, a obrigação de pagamento dele por parte do funcionário caiu por terra depois da aprovação da reforma, porém, alguns anos depois, ainda recentemente, o Supremo Tribunal Federal, mais uma vez intervindo numa decisão aprovada, né, pelo Congresso Nacional, que sim tem o papel de legislar, tem o papel, segundo a Constituição, de legislar, de fazer leis, de alterar a Constituição, mais uma vez interferiu e disse que não, agora a contribuição ela poderá voltar a ser obrigatória, ela voltará a ser obrigatória, o imposto sindical, exceto se o colaborador deixar claro, né, e explícito que ele não quer pagar. Mas o que acontece na prática, né? Segundo relatos também que a gente já ouviu também de empresas e até colaboradores aqui da região, né? O colaborador que não quer pagar, ele tem que passar por um emaranhado de etapas e de procedimentos, tem que se submeter a ir até o sindicato, né? Ele tem que ir até o sindicato e passar lá por uma entrevista, responder questionários, enfim. O processo para ele simplesmente dizer eu não quero pagar o imposto sindical é lento, é burocrático, o que automaticamente acaba até cansando, né, e até desestimulando o próprio colaborador de ir lá até o local para não ter que muitas vezes ser constrangido, né, porque segundo o que consta aí, são feitas perguntas até indevidas, né. Mas o fato é que esse projeto, essa proposta do Rogério Marinho, que nem precisaria estar sendo colocada, porque já foi aprovada uma reforma em 2017, que deveria ser respeitada principalmente pelo Supremo Tribunal Federal, mas não foi. E aí, essa proposta do Rogério Marinho, ela vem justamente, então, para esclarecer de uma vez por todas que o funcionário não precisa pagar o imposto sindical. E para responder e para informar o sindicato, no caso da sua categoria, de que ele não quer pagar, bastaria um e-mail ou até mesmo uma mensagem de WhatsApp, né, a ser enviado ali para os dirigentes do sindicato, informando que ele não tem interesse de pagar. O que faz total sentido, não é? Você tem que, se a pessoa realmente ela não quer exercer alguma coisa e que ela tem o direito de não fazer aquilo, esse direito ele precisa ser assistido, inclusive facilitando, né, o exercimento, no caso, a prática desse direito. E eu não quero, eu simplesmente mando um WhatsApp, um e-mail e acabou. Eu não preciso me submeter, né, a eventualmente um constrangimento dentro do próprio sindicato. As pessoas começam a me perguntar o porquê, e fica insistindo, parece aquelas tentativas de venda de cartão de crédito, né, e de seguros, né, por telefone. A pessoa fica insistindo até tentar convencer do contrário. Então, eu acho que essa proposta do Rogério Marinho vem a calhar, ela vem, de fato, de uma maneira bastante conveniente, justamente para fazer valer o direito do trabalhador, daquele que não quer pagar o imposto sindical. Então, se eu não quero pagar, eu tenho que ter o direito de recusar da maneira mais fácil possível. Simples assim. Que, volto a dizer, nem precisaria estar sendo tratado de um assunto desse, porque a reforma já teria que ter sido resolvida lá em 2017. Mas, infelizmente, houve, ao meu ver, mais uma interferência no sentido da maior corte do país, e agora estão tendo que corrigir essa intervenção, entre aspas. Muito bem, agora para os seus comentários também, doutor Sérgio Barreto. Sim, sabe, Odair, eu acho, pelo menos, que o mundo está mudando, né? Se nós formos analisar a história, no Brasil, ali, a obrigação, como bem Cassiano falou, a contribuição sindical não é mais obrigatória desde 2017, né? A não ser, ela alterou 2 dispositivos da CLT ali, a não ser que o funcionário faça de próprio punho expressamente, o que o Cassiano muito bem falou. Vamos analisar na prática.
O indivíduo chega no sindicato para não pagar mais a contribuição de sindical. Vão deixar ele num chá de cadeira lá de 40 minutos, sozinho, lá no corredor. Daqui a pouco vai vir alguém atender ele. Daqui a pouco vai vir um advogado do sindicato, vai dar um sermão nele. Pô, cara, na prática, isso aí é uma desgraça. Mas eu acredito no seguinte, assim, ó, existe, por mais que a gente esteja quase, quem gosta da história sabe o quão delicado é o momento histórico no que tange a guerra, tá? A Inglaterra dobrou o orçamento militar, a Alemanha dobrou, depois do discurso do seu chanceler, o crescimento militar pelo PIB. A Europa está a 1 milímetro de uma guerra. E se Taiwan invadir, se a China invadir Taiwan, vai ser a nova Polônia, e aí acabou entre os Estados Unidos. Tá, a gente está muito próximo de tudo isso. Se a gente passar dessa fase, eu acho que o mundo ele está numa marcha inexorável de evolução. E as pessoas mudaram. O trabalho, ele sempre foi explorado pelos políticos, sempre. Não só os marxistas, leninistas, esquerdistas, não só eles. Vargas era um indivíduo também que explorou muito bem a questão do trabalho, pessoas, todo mundo, porque era tudo que as pessoas tinham antigamente, né? Se você pegar até os ditadores, os mesmos democratas, todos eles exploraram muito a questão do trabalho, né? Porque antigamente, quem não ouvia a frase o seguinte, olha, para você ser alguém na vida, você tem que acordar cedo e trabalhar muito. Deus ajuda quem cedo madruga. O mundo, ele evoluiu de tal forma, do ponto de vista moral e principalmente intelectual, o mundo ele evoluiu muito mais intelectualmente do que moralmente. O homem foi à Lua, vai a Marte, mas todo mundo aqui saqueia os irmãos em enchente no Rio Grande do Sul. Mas o que eu quero dizer com isso? As pessoas estão percebendo que não é esse modelo que a gente tem no Brasil que traz evolução econômica. As pessoas estão percebendo. Se você for pegar uma costureira que trabalha numa facção, ela entende. Aliás, falta mão de obra. Por que falta mão de obra? E por que a tecnologia está vindo de forma tão grande? Poxa, ela não vai mais ficar 8 horas sentada numa máquina trabalhando dentro de uma facção. Esquece. Ela vai fazer uma faculdade ou um curso, ou ela vai abrir uma lojinha no Mercado Livre, ou ela vai abrir uma lojinha numa cidade, e ela sabe que ela vai ganhar muito mais dentro da autonomia dela, como é o modelo norte-americano. Lá você ganha por hora trabalho, você não ganha por mês, hora trabalho, não tem limite de hora extra. Se você quiser ficar trabalhando o dia inteiro, dormir 3 horas por dia, você pode. Só que você, final do mês, você pode ir lá e comprar um Camaro, um Chevrolet Camaro. Eu vi uma empregada doméstica, uma mulher que cuida de limpeza, com Camaros vermelhos 0 quilômetro, custa 700 mil esse carro no Brasil. Ela estava com Camaro, ela fazia limpeza. Então as pessoas estão percebendo que ter as coisas do ponto de vista financeiro é muito mais prazeroso. Elas estão percebendo isso. E é lógico que um governo bastante atrasado, ele vai em busca disso. Ele vai em busca de uma obrigatoriedade, contribuição sindical, ele vai em busca desse modelo econômico que a gente sabe que é falido. A gente percebe. A internet, ela trouxe uma coisa interessante, que ela trouxe proximidade entre as pessoas. E o ser humano sempre vai para a questão capitalista. A Rússia pode insistir no contrário, todo mundo pode insistir no contrário, mas não existe, na própria Rússia. Você pode ver depois que até Putin assumiu o poder, antes era Boris Yeltsin, crise dos moratórios, uma crise financeira sem tamanho, prostituição na Rússia. O Putin entrou, ele ficou perto das oligarquias, da questão militar, mas no que tange o desenvolvimento econômico da Rússia, ela se desenvolveu muito. Então o cara pode ter um Rolls Royce, ele pode ter um Porsche, ele pode ter uma Mercedes, e todo ser humano no mundo, aquele que só não gosta disso, é aquele que não teve acesso. Você mostra um Rolex para uma pessoa, poxa, que legal, eu queria ter. Como é que eu faço? Tu vai ter que trabalhar muito, tu vai ter que deixar essa carteira de trabalho de lado, tu vai ter que se dedicar. Na hora a pessoa vai chegar, eu não quero mais essa carteira de trabalho, eu quero outro modelo econômico. Isso vai acontecer. Isso não tem como ninguém fugir, né? Então o governo ele pode espernear, pode fazer o que ele quiser. Vai chegar uma hora que as coisas vão mudar, entende? Porque é um progresso moral e intelectual inexorável, ninguém consegue parar isso. Com a internet hoje em dia, qualquer pessoa tem acesso a todo tipo de informação. Eu vi o Lira falando, não confio muito no presidente da Câmara dos Deputados, mas ele confirmou, ele disse que não passa,
que essa alteração não vai passar, ele se comprometeu, isso não passa. E hoje, quem manda no Brasil, dentro daquele discurso parlamentarista que a gente tem, é o centrão, cara, não é a direita, não é a esquerda, é aquele centrão, são aqueles partidos moderados, que têm uma base gigantesca dentro do Congresso Nacional. Todo mundo sabe que sem o Congresso Nacional ninguém faz nada. O Lula dá dinheiro para todo mundo, ele faz tudo para todo mundo, no afã, na ilusão da cabeça dele, que ele vai conseguir se reeleger, ou que ele vai conseguir, ele não vai conseguir. O voto do Lula foi um voto anti-Bolsonaro. Você pode colocar o Cassiano lá como candidato a presidente da República, você pode colocar um cara da direita, tá? Quem que é esse cara? Um cara bom, ético, não fala besteira, não é um louco? Tá, esse cara vai ganhar a eleição. O próximo presidente vai mostrar que as urnas funcionam. O próximo presidente não vai ser de esquerda. O próximo presidente vai ser uma pessoa de direita, podem ter certeza absoluta disso. Então, não tem, eles podem espernear, eles podem fazer o que eles quiserem. O STF pode fazer o que ele quiser. A marcha inexorável do progresso humano, ela caminha para isso. Porque as pessoas querem viajar, as pessoas querem ter um carro bom, as pessoas querem morar bem. Se você for pegar hoje, vocês sabem quantas pessoas dependem daquele Mercado Livre lá? Eu falei com um rapaz esses dias, ele falou, eu era empregado, eu ganho 8 mil reais por mês no Mercado Livre. Só que eu ganho pouco, tem um amigo meu ganhando 60 mil por mês, ele falou para mim, 60 mil, ele faz venda doidado. Então, quer dizer, hoje o sistema está mudando. Então, esse modelo de trabalho, onde a pessoa pega a carteira de trabalho e esfrega na cara do patrão, isso aí vai terminar, cara. Isso aí não vai mais continuar, porque o progresso humano, ele é algo que é inexorável. Então, eu acredito que esses modelos de esquerda aí, não só não vai funcionar, e como não vai passar e não vai ser aprovado no Congresso. Muito bem, e agora um comentário de vocês também, começando pelo Cassiano, com relação a essa volta do imposto sindical, seria uma forma, né, de o governo ter aí as massas sindicais, que sempre foram, por parte do PT e dos partidos de esquerda, sempre foram a massa utilizada aí para manifestações, para movimentação, enfim, para mostrar a força dos governos de esquerda, a utilização das questões sindicais, o que acontece lá na Argentina, por exemplo, em que são os sindicatos, né, que estão fazendo as manifestações contrárias às ações lá do Javier Milei. Então, um comentário sobre isso, sobre essa ação do governo, se tem a ver com querer os sindicatos fortes novamente, e entrando nesse assunto que o Barreto iniciou, nós temos aí Mercado Livre, nós temos Uber, nós temos uma série de questões mais flexíveis de contratos de trabalho que hoje estão desassistidos por sindicato e funcionam muito bem também, Cassiano. Sim, com certeza, Odair. Não, sem dúvidas que o propósito do governo, do atual governo, com essa ideia com esse apoiamento à volta do imposto sindical, sem sombra de dúvidas, é para que ele consiga recuperar uma grande fonte de arrecadação que sempre foram os sindicatos, né, principalmente nos momentos de campanhas eleitorais. A gente sabe como isso funcionava. E eles arrecadavam, né, tem até os gráficos que vem mostrando isso, né, a queda brutal de arrecadação dos sindicatos, logo depois do fim do imposto sindical ali obrigatório. E é óbvio que o governo gostaria de recuperar, se não tudo, né, porque como o próprio Dr. Sérgio falou, são outros tempos agora, né, não se consegue mais trabalhar da maneira como se trabalhava antigamente, não vai conseguir recuperar tudo, mas pelo menos uma parte já seria suficiente para ajudar a financiar boa parte das campanhas aí Brasil afora. Agora, essa proposta do Rogério Marinho, ela vem para botar um freio nessa outra tentativa aí de tornar obrigatório, né, essa contribuição sindical novamente, justamente para fazer valer o direito, né, à liberdade de escolha por parte do colaborador, por parte do funcionário. E tem um outro ponto também que é muito importante a gente colocar, que é o próprio FGTS, né? Se nós analisarmos a contribuição sindical, o imposto sindical, como eu prefiro chamar, é apenas uma das amostras de quanto o Estado interfere na liberdade, né, do cidadão brasileiro.
né, na liberdade e na vida das pessoas. O FGTS é mais uma maneira, né, é mais uma evidência dessa intervenção gigantesca, né, na vida das pessoas. Você pensa, o Estado precisa assegurar, olha só, ele precisa obrigar o cidadão a poupar, né, que é o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, e ele diz quando que você, trabalhador, pode usar ou não o FGTS. Gente, isso num país, por exemplo, nos países desenvolvidos, isso não existe, né? Você vai ver os Estados Unidos, a pessoa que guardaria aquele dinheiro, que pouparia de forma obrigatória aquele dinheiro que aqui no Brasil eles chamam de FGTS, nos Estados Unidos a pessoa pode aplicar e investir onde ela bem entender, né? E o que significa isso? O Estado presume que nós, cidadãos brasileiros, não temos a capacidade de poupar ou de investir ou de cuidar bem do nosso dinheiro. Ele sim, o Estado tem, né? Porque daí ele é obrigado, ele nos força a fazer uma poupança obrigatória, dizendo para nós que, olha, caso você não percebeu, você não tem capacidade para cuidar de todo o seu dinheiro, então eu vou te ajudar a cuidar, quando você precisar eu libero ele para você. Mas, gente, isso não faz o mínimo sentido. Quantas pessoas, às vezes, precisam utilizar esse recurso e, infelizmente, a razão do uso daquele recurso não atende os requisitos do governo, não atende os requisitos da lei e ela não pode usar. Então, quer dizer, é um absurdo. A lógica por trás do FGTS é absurda, na minha opinião. Eu concordo que muitas pessoas, de fato, não têm o hábito de investir, não têm o hábito de poupar, e, em muitos casos, esse dinheiro que está ali poupado forçadamente seria usado para fins errados, né? Seria usado de maneira desperdiçada, eu concordo. Só que você tem que dar a liberdade de escolha. O cidadão tem que ser livre para escolher nesse sentido. E ontem eu li uma frase de um perfil ali do Instagram, até que eu sigo, fala sobre economia e mercados, e uma frase que me chamou a atenção. Quem diria que em 2024 o país, olha só, quem diria que o governo, não é o país, o governo mais liberal do mundo estaria na Argentina, né? Hoje, o governo mais liberal do mundo, do planeta, pode ser considerado Javier Milei, o governo argentino, segundo as suas ações, né? Que não me deixam mentir. Todas as ações, as medidas que têm sido adotadas são a mais absoluta liberdade, para dar mais liberdade e mais direito de escolha aos cidadãos. Você pega os Estados Unidos, é o país mais livre hoje do mundo, mas tem um governo que muitas vezes ataca essa liberdade, né? Aí você pega a Argentina, que historicamente não é considerado um país liberal, um país que defende as liberdades dos seus cidadãos, porém um governo, nesse momento, pode ser considerado, de muitos aspectos, o governo mais liberal e maior defensor da liberdade de todos os governos do mundo. Então, para você ver como o próprio doutor Sérgio falou, o mundo está mudando, as pessoas estão vendo o que é bom e o que é ruim, o que funciona e o que não funciona. Isso é ótimo, isso é muito bom, isso é um sinal de prosperidade agora da sociedade. Tudo bem, doutor Sérgio, para encerrar então, o seu comentário sobre essa questão do reforço que se quer dar aos sindicatos, se é isso mesmo que está acontecendo, e também sobre esses, você puxou anteriormente na sua fala a questão do Mercado Livre, nós temos o Uber, temos outros aplicativos aí que hoje funcionam, dão renda e não precisam de sindicato para regular nada, né? Essa marcha inexorável do progresso humano é algo que ela é imparável, né? A gente, no que tange ao socialismo, se você analisar, todo mundo acha assim, pô, mas Hitler na história era da direita. Não. Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, NSDAP, nazi, beleza? O cara tinha um monte de gente, tem um vídeo dele com um monte de gente com uma enxada, com um pá, falando o nome dele e respondendo as coisas. Todo mundo sempre explorou o trabalho. Por quê? Porque as pessoas, elas viviam disso, elas viviam no modelo de agricultura, elas viviam no modelo... As pessoas não tinham condições de estudar, tinham poucas universidades. A internet, ela veio para trazer uma diferença enorme na vida das pessoas. Tu vai fazer a consulta do teu filho médica. Pô, tu faz uma leitura, tu já chega com o médico com um monte de informação, tu atende nos teus escritórios de advocacia, as pessoas, elas vêm com um monte de informação, jurisprudência. Cara, a internet trouxe tudo isso. E é bastante natural, isso vai acontecer, vai chegar um ponto
onde isso vai ser ilógico. As pessoas vão falar, cara, eu não preciso disso. Eu não quero. É um direito que eu tenho. Eu não quero pagar. Porque eu não quero. Eu posso buscar a tutela jurisdicional do Estado através de uma ação, através de um advogado, sem o sindicato, mas mais do que isso. Eu quero fazer um acordo com o meu patrão, porque é melhor para ele, é melhor para mim. Isso ainda não é o momento. As pessoas não têm essa cultura, mas isso vai acontecer. Por isso que vocês podem escrever o que eu estou falando. Em países como a Venezuela, que é uma ditadura, que o Lula disse que não é, mas é. Nesses países, o Afeganistão, esses lugares é uma questão já que não tem, assim, já é milenário o troço. Mas nos países em desenvolvimento, escutem o que eu estou falando, não vai ser uma extrema-direita que no futuro vai governar e não vai ser uma extrema-esquerda. Vai ser um modelo liberal de política, de economia. Isso vai acontecer naturalmente, porque as pessoas vão entender que ser de extrema-esquerda é ruim, ser de extrema-direita... Sabe o que foi votado? Acho que foi votado semana passada, vocês não vão acreditar. Ninguém sabe disso. Olha, 1% da população sabe. Aí ó, entra o outro lado da direita, que é uma direita... Ó, vocês não acreditam? Os bancos foram, ou estão sendo autorizados, eu tenho que ver como é que foi a votação. Tu deve para o banco, tu deve 10 mil reais para o banco. O banco não vai mais precisar te executar. Ele não vai mais precisar entrar com uma ação de título executivo nesses escritórios de advocacia. Ele vai ser autorizado por essa lei, que eu acho que foi votada, a tirar do teu limite. Suponhamos que tu não tenha dinheiro. Sabe de onde é que ele pode buscar o dinheiro? Do teu FGTS. O banco está autorizado a tirar dinheiro do teu FGTS. Tá? Isso vale para microempresa, microempreendedor, empreendedor individual, pessoa física. Então, se tu deve dívida de cartão de crédito, deve no cartão de crédito, o banco está autorizado. Passou 30 dias da dívida, ele tira o dinheiro direto da tua conta, ele não precisa mais entrar com ação nenhuma. Antigamente, o cara tinha que buscar a tutela jurisdicional do Estado, sabe? Não precisa mais nada. Até eu pensei, será que esses advogados tipo Oliveira e Antunes é um baita no escritório de cobrança? Será que isso aí vai acabar? Porque pela nova lei, acho que foi aprovada, eu tenho que ver. Então, assim, o outro extremo do troço, olha só, tem o cara que tem que esfregar a carteira de CLT na cara de todo mundo. Agora tem aquele cara também que faz o projeto que vai lá para tirar o dinheiro da pessoa. Isso é o total liberalismo. Cara, eu acho que foi aprovado, é um tema até para a gente ver, de repente, ou se não ver no próximo programa, estudar. Eu acho que foi aprovado, então não precisa mais de execução, tira o dinheiro da tua conta, não achou na tua conta, vai para o FGTS, dívida do cartão de crédito também, que só não entram, meus amigos, acredite se vocês quiserem, só não entram as grandes empresas e grandes corporações. Contra essa, você tem que entrar na justiça. Então, veja, modelo socialista fracassado. Modelo totalmente liberal também tem um problema. Eu acho que o país ele vai entrar no bom senso. Já acabando o meu tempo, no que tange essa aprovação da contribuição sindical, não vai passar. A esquerda ela vai perder força a nível de governo federal. Se eles tiverem pessoas sensatas e coerentes, eles vão ganhar força a nível federal. E o nosso próximo presidente, com 80% de chance, vai ser alguém ligado à direita e vai ter um cunho mais liberal na economia. Muito bem, esse assunto, Barreto, eu acompanhei alguma questão, mas realmente estava em discussão e eu não acompanhei a votação, mas é um assunto por demais importante e nós vamos trazer, sim, mais detalhes para nosso próximo Política com Pimenta na quinta-feira. Vamos nos informar porque é um assunto de interesse geral da nação. Muito obrigado aí por lembrar e obrigado pela participação de vocês em mais uma edição aqui do Política com Pimenta. Sérgio Barreto, um bom dia, até quinta-feira. Um bom dia a todos vocês, Cassiano, Odair, os teus ouvintes, Odair. Abraço, Cassiano, bom dia, até quinta. Bom dia, obrigado mais uma vez pela oportunidade, Odair, um grande abraço, doutor Sérgio, e um abraço a todos os ouvintes.